Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós vamos então aqui para a nossa leitura diária, nossa lição de número 10. Nossa lição de número 10, ela trata do assunto a sutileza contra a prática da mordomia cristã, falando principalmente no sentido dos dízimos e ofertas como contribuição na casa do Senhor. Então hoje, a leitura bíblica de hoje, sexta-feira, está também em dois textos. O primeiro é Deuteronômio, capítulo de número 8 e o versículo de número 18, que diz assim: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá forças para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. E o outro texto está em Provérbios, capítulo de número 10 e o versículo de número 22, que também é um versículo bastante conhecido do povo de Deus. Provérbios, capítulo 10, versículo de número 22, que diz assim, que a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não traz desgosto. Então, o título diz: o Senhor faz o seu povo prosperar, abençoando maravilhosamente. Então, a gente tem que saber que tudo provém do Senhor, e um dos principais propósitos para com que Deus ele concede essa prosperidade, vamos dizer assim, material, financeira, não é para todos, é para algumas pessoas, é justamente para que Ele possa abençoar os que têm menos, É isso que a gente vê lá, por exemplo, na igreja primitiva. Havia irmãos mais abastados, que eles contribuíam, até mesmo com terras, com propriedades, e depositavam ali aos pés dos apóstolos, e os apóstolos ali repartiam com cada um, conforme a necessidade que cada um tinha. Então a gente via ali a partilha, a gente via ali que entre eles não havia necessitado algum. Então esse é o propósito, é que a avareza jamais nos domine, mas que quando somos prósperos, o sentimento que deve nos dominar primeiro é o de gratidão a Deus, sabendo que tudo provém dele, e também o de generosidade. Amém? Hoje, meus irmãos, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre esse auxílio que eu achei bem interessante aqui, a questão da administração. Nós vamos falar um pouquinho sobre o mordomo no mundo antigo, que diz assim: no mundo antigo era dada ao mordomo a responsabilidade de zelar de todas as propriedades, enquanto os seus senhores estivessem fora. Uma das tarefas principais era de cuidar dos membros da casa que recebessem partilha da porção da comida. Ele poderia dá-la diariamente, semanal ou mensalmente. O ponto é que o seu trabalho lhe exigia que servisse e não exercesse poder. Seu senhor poderia voltar a qualquer momento. Quando o senhor volta, um mordomo fiel e prudente deve estar desempenhando seus deveres. Jesus louva o servo que serve fielmente na ausência do seu senhor. Por sua eficiência, o Senhor te recompensará com uma promoção, dando-lhe responsabilidade não só sobre a casa dos servos, mas também sobre as outras propriedades, Aquela parábola lá do mordomo fiel. Então, que tudo aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, eu sempre digo, nós devemos servir a Deus até mesmo com os nossos bens, com aquilo que o Senhor ele proporciona para nós, Então, isso é fidelidade. Então, que nós possamos administrar corretamente, diligentemente, tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, para que naquele grande dia nós possamos receber do Senhor esta palavra, Servo bom e fiel, mordomo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Então são essas as palavras que nós anseiamos, que nós anelamos, de ouvir da parte do nosso grande Deus e Salvador.
A conclusão diz assim: nessa lição, a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vimos então, vimos que a doutrina da mordomia é bíblica e como tal deve ser exercida por cada crente que é fiel a Deus. Dentro desse contexto, mostramos que a prática do dízimo e das ofertas é fundamentada em princípios bíblicos, imutáveis, e como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Então, é o que eu sempre falo, é a graça de contribuir. Paulo diz que os irmãos de Coríntios participaram desta graça, desse serviço, dessa bênção, dessa assistência que se faz aos santos. Então, quando nós entendemos perfeitamente o sentido bíblico da contribuição cristã, isso é maravilhoso. Amém? Amanhã nós retornaremos com um subsídio da revista Ensinador Cristão, com a nossa última leitura diária da semana, compreendendo a lição 10. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.